Boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula de física. Hoje a gente vai estudar aí os vetores e as suas variações. Então, para a gente começar a falar de vetor, a gente vai ter que definir o que é um vetor, né? Então, a primeira coisa é fazer a definição. Então, vamos lá. Vou escrever, ó. O que é um vetor? Um vetor, ele é um segmento orientado de reta. Beleza, só com esse nome. Vai lá. O que vai aparecer um vetor? Então, ó, são 3 palavrinhas que definem tudo. Primeiro, é uma reta. O que é uma reta? Uma reta é um ser que não tem começo, não tem fim. Só que ele tem quantas dimensões? Uma reta tem uma só. E é até legal quando a gente tem umas ferramentas a mais, porque olha só, eu vou pegar uma reta. Uma reta, ela tem apenas uma linha, uma dimensão, independente de como você desenhar ela. Então, ó, essa daqui não é uma reta, isso é um pedaço, tá? Uma reta seria, não tem começo, não tem fim, ela é infinita em toda sua extensão. Só que daí você já viu a primeira palavra, né, que é um segmento. O que é um segmento? É um pedaço. Então, essa nossa reta, ela vai ter um começo e vai ter um fim, porque ela é um segmento de reta. Tá? Só para comentar, ó, essa reta aqui na frente de vocês tem uma dimensão só. O que é ter uma dimensão? Ó, ela só é uma linha, ela não tem uma altura, ela não tem uma profundidade. Diferente se fosse isso aqui, olha só, vou pegar agora pode ser um retângulo. Olha esse retângulo, ele também tem uma linha horizontal, né? Uma dimensão aqui na horizontal, só que ele também tem uma vertical, então ele tem 2 dimensões. Então, um plano, ele é bidimensional, enquanto uma reta, ela é unidimensional. A gente também entende aí, ó, esses daqui, olha só, vou pegar modelos em 3D. Já que a gente tem, né, a ferramenta, vamos usá-la. Formas. O que tem de formas aqui? Um paralelepípedo, né? Olha a palavra legal de falar pro seu filho. Paralelepípedo. Nada a ver. Eu sei que não. Enfim, agora tem quantas dimensões? Tem 3, né? Por quê? Porque tem base, tem altura e tem mais o que? Tem profundidade. Tá? Então isso tem a ver com dimensões. Então a reta tem apenas uma dimensão, né? Ela é infinita em toda a sua extensão. E aí ela é um segmento. Então ela vai ter um começo e ela vai ter um fim. E ainda, ele é orientado. Como assim orientado? Você pegou um pedaço da sua reta. Só que daí, um pedaço horizontal. Para onde que vai essa reta? Não sei, então vou ter que colocar alguma coisa para orientar. Então a gente vai colocar uma seta para fazer isso. Resumidamente, né? Um vetor, ele é uma seta. Enfim, então vamos lá pegar o nosso primeiro. Aí, se você quiser fazer igualzinho eu vou colocar aqui alguns quadradinhos, tá? Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Vou deixar um pouco mais espesso isso daqui para ficar mais fácil a visualização. Aí. Então, beleza. Então, a gente tem o nosso primeiro vetor. Então, olha só, né? Quais são as características desse vetor? Ele tem 3 características. Assim como o nome, né? Veio de 3 palavrinhas. Então, ele vai ter 3 características. Quais são elas? Ó, esse vetor, ele começa em um ponto e ele termina em outro. Isso daqui define uma das suas características. Isso aqui define o seu módulo. Quando a gente fala módulo, a gente está falando do número, né? É o tanto de vetor que eu tenho, é o tanto de quadradinhos, é o tanto de metro. Então, o tamanho dele tem a ver com o módulo. Eu já escrevo isso, tá? Só que, ó, lembra que vem de uma reta, e uma reta, ela é infinita por sua extensão. Então, ela não tem começo e ela não tem fim. A reta que define o seu vetor, vou colocar até desse lado aqui, ó. A reta que define o seu vetor é chamada de direção. Também conhecida como suporte, tá? Suporte e direção é a mesma coisa. E aí, né? Agora esse vetor, você tem lá um pedaço de uma reta, só que para onde que é esse pedaço de reta, né? Então você vai orientar ele, ó. Então essa setinha, a ponta da seta, indica o sentido. Aqui é o sentido do vetor. Vamos escrever então o que é cada uma das características. Então o módulo, ó, tem a ver com o tamanho do vetor. Uma palavrinha que ele pode colocar aqui no meio é proporcional. Aí a gente fala assim, mas o professor falou
tamanho, se for proporcional, vai lá, pensa um pouquinho, ó, tem palavrinha que ele pode acrescentar sem problema algum. Se eu falasse para você que cada quadradinho tem 1 metro, qual que é o tamanho desse vetor? Então você veria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros, né? Perdão. Só que se eu falasse que cada quadradinho tem 2 quilômetros, o que você ia fazer? Cada um 2 quilômetros, mas tem 12, então teria 24 quilômetros. Essa multiplicação que você faz é a proporcionalidade, tá? Então ele pode falar que é proporcional ao tamanho do vetor, sem problema algum também, tá? A direção, ó, a direção é a reta inteira, tá? A direção é o suporte do vetor. Então, o suporte do vetor. Vou deixar exemplos aqui, mas a gente vai ter que colocar mais daí, tá? Então, ó, existe a reta deitada. Como que chama a reta deitada? Horizontal. Existe a reta em pé. Como que chama a reta em pé? Vertical. E vai ter as inclinadas. Calma lá, a gente vai chegar nas inclinadas. E o sentido... Aí agora, ó, é a orientação, tá? É sempre o último que você fala. É para onde aponta o vetor. Então aqui é para a direita, para cima, enfim, qualquer coisa que você pensar aí. Beleza? Tem autor que gosta de colocar da esquerda para a direita, mesma coisa, só a palavra a mais. Tem autor que gosta de usar a geografia, para leste, para oeste, para norte, para sul, mesma coisa também. Tá? Você pode usar do jeito que você quiser. Desde que quem esteja lendo consiga entender, você pode usar a referência que você quiser. Beleza? Tem algumas referências mais utilizadas, vou colocar elas, mas aí se você escrever certinho para o cara conseguir entender, sem problema algum. Tá, aí ó, lembra que a grandeza física, né, ela pode ser escalar, ela pode ser vetorial. Isso foi a nossa primeira aula, né? Aí a grandeza física você representa como uma letra. Então vamos supor que isso aqui seja uma força. Você vem aqui e coloca a letra F, né? Só que força é vetor. Como que eu faço para ter vetor nessa F? Você coloca uma seta aqui em cima, beleza? Aí tem que tomar cuidado, porque o primeiro exemplo que a gente faz é um vetor para a direita. Aí a pessoa fica assim, então a seta em cima da letra tem que ser para onde aponta o vetor. Então se eu pegar um vetor para cima, a pessoa escreve assim, F com uma seta para cima. Nada a ver, nada a ver. Você nunca nem viu isso aí, tá? A seta em cima da letra, essa é sempre para a direita. É do jeito que a gente escreve. Você já parou para pensar nisso? Como que você escreve? Vou usar o nome. Rubísica. Como que você escreve isso? Olha, você pega o R, aí você vai para a direita, tá vendo? Ó, o U, aí depois vem o B, aí depois vem o I. Eu vou escrever inteiro, só de raiva. Depois vem o F, Rubi, até errei. Depois vem o S, oxe Maria, até o negócio travou aqui. Aí o I, aí o C e o A. Né? Então a gente escreve da esquerda para a direita. Então se rubísica fosse um vetor, olha só, até fazendo uma logo aqui, ó, ao vivo para vocês. Aí a gente colocaria uma seta para onde? Para a direita, tá? Do mesmo jeito que a gente escreve. Então em cima da letra, essa é sempre para a direita, tá? Em cima da letra, sempre para a direita. Beleza? Tá. Então tá aí, ó. Então isso aqui é a simbologia de um vetor, tá? Então a letra F é a grandeza e a seta em cima é o símbolo vetorial. Tranquilo? Então módulo tem a ver com o tamanho, a direção com a reta que cria o seu vetor e sempre por último, nessa ordem, para onde aponta a orientação vem o sentido, tá? Isso é importante porque vem muita pegadinha fazendo essa troca de direção e sentido. Que nem a gente vai ver, vai começar na próxima aula já, né? Dinâmica, eu vou colocar a terceira lei, que toda ação tem uma reação, de mesmo modo, mesma direção e sentido oposto. Eu não consigo contar na mão quantas vezes já veio falando que era direção oposta e mesmo sentido. A pessoa lê correndo, né? Tá na hora da prova, tá acabando, são 40 questões somatórias, né? A pessoa fala assim, pô, não, tá certinho, eu lembro disso aí falando. Aí depois vê que tava errado porque tinha essa pegadinha. Então tem que tomar cuidado, tá? Leu direção e sentido, já lê com cautela, porque possivelmente vem a pegadinha em relação a isso daí. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Como que a gente escreve um vetor? Então já que eu tenho Ctrl C, eu vou utilizar. Então eu vou pegar aqui um vetor, pode ser o vetor A. Pronto. Então vamos chamar esse aqui de vetor A, aí tem a setinha em cima, né? Aí eu venho aqui e falo assim, ó, quem que é o vetor A? Dá as características dele pra mim. Então você vai,
coloca A com a seta em cima e você abre um colchetes, ó. Nesse colchete você vai escrever quanto que é o módulo, quanto que é a direção e quanto que é o sentido. Beleza, módulo tem a ver com tanto de quadradinho, né? Então em algum lugar vai ter que estar escrito, ó, cada quadradinho vale 1 metro. Então esse tamanhozinho aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Esse tamanhozinho aqui vale 1 metro e na altura também, né? Esse tamanhozinho aqui vale 1 metro. Então cada quadradinho vale 1 metro. Então você vem aqui e você escreve, ó, quantos quadrados, né? Você conta o quadrado inteiro, não é a linha, isso é importante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, é onde acaba, tá lá na ponta da seta. Então deu 5 quadradinhos, né? Você vem aqui e escreve, então tem 5 metros. Qual que é a direção do A? A direção é a reta dele é deitada, também conhecida como horizontal. E o que mais? O sentido é para onde ele aponta para direita, então para direita. Certo? Pronto, deu todas as características do vetor A. Vamos fazer outro? Vamos, mais uma. Ó. Fazer um vertical agora, a gente já parte para os inclinados, para a gente ganhar tempo. Beleza, então, nossa, mexi o fundo aqui. Aí. Então esse aqui é o vetor B. Aí você vem e você vai colocar todas as características do vetor B. Então você coloca o colchete. Aí, professor, precisa escrever módulo, direção e sentido? Não, não precisa ficar colocando, tá? Então, a primeira característica, qual que é? É o módulo, né? Então você vem 1, 2 e 3. Então aqui já tem 3 metros. O que mais? A direção dele é o quê? É vertical. E o sentido é o quê? Para cima, né? Então o sentido é para cima. Uma coisa importante, ó, às vezes eu vou fazer isso e não é só eu, tá? Ó, a maioria dos autores fazem também. É economizar trampo, principalmente quando ele for inclinado. Por quê? Ó, para um pouquinho, larga o lápis, pensa. Eu faço pensar, e pensar é a parte mais importante da nossa vida, né? É o que diferencia a gente do resto. Se eu falo para você que um vetor é para cima, você já consegue entender que ele é vertical? Sim ou não? Sim. Se eu falo para você que um vetor é para a esquerda, você já consegue entender que ele é horizontal? Não tem como ser horizontal para cima, certo? Não tem como ser vertical para a direita. Então, às vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente coloca para a direita e pronto, já entendeu. Tá? Um vetor que aponta para leste, já entendeu também que a direção ali vai ser horizontal. Tá? Mas tem a direção, tem o sentido. Mas a gente tem essa relação de interdependência. Isso até é legal anotar se você quiser. O sentido depende da direção, com certeza, né? Nem precisa pensar muito. Por quê? Porque não tem como ser horizontal para cima. Então o sentido depende da direção. Só que, e o módulo? Se eu falo para você assim, ó, eu tenho um vetor de 5 metros, depende para onde que é 5 metros? Não. Então o módulo é totalmente dependente. Você pode ter 5 metros para a esquerda, direita, cima, baixo, inclinado 45 graus, inclinado 114 graus. Então o módulo não depende de nada. Só que o sentido depende da direção. Tá? O sentido depende da direção. Beleza? Acho que antes de eu passar os inclinados, é legal a gente já fazer isso aqui, ó. Uma pegadinha aí de como a gente faz a representação dos vetores, ó. Como aqui a gente tem o vetor A, o vetor B e o vetor F, então eu não vou desenhar de novo, só para aproveitar o meu espacinho aqui, tá? Imagine que eu estou com preguiça e eu escrevi isso aqui, ó. A com a seta em cima igual a 5 metros. Beleza, a minha pergunta é, olha para isso aí, você pensar é importante. Isso tá certo? O que eu perguntei certo é, isso está inteiramente certo, né? Não tem certo pela metade, ou é certo ou é errado, né? Tá certo. Ah, professor, tá faltando. Se tá faltando é porque não tá certo, né? Já falei, não tem como tá certo pela metade. Então, olha só, aqui tá faltando o quê?
direção e sentido, né? Então é exatamente isso. Isso aqui está errado. Se está faltando, eu não posso. Agora, e se eu precisar escrever só o módulo dele? Ah, beleza. Então tem representação só de módulo. E é o que a matemática usa. O que a matemática faz? Coloca duas barrinhas. Então, ó, o módulo do vetor A, isso aqui vale 5 metros. Isso está perfeito. Você escreveu a característica equivalente àquilo. Então, o módulo é 5 metros. Mas existe sempre o método preguiçoso. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai fazer conta com o vetor, né? Então imagina você ficar colocando barrinha e setinha numa lei dos cossenos. Pode, né? Mas precisa de fato? Não, porque tem um método preguiçoso. Como que é o método preguiçoso? Você escreve A igual a 5 metros. Qual que é a diferença da primeira para a terceira? Total, né? Qual que é a diferença? A seta. Se não está com a seta em cima, não está colocando módulo, direção e sentido. Tá? Sem a seta em cima é a mesma coisa de número, é só módulo. Tá? Então, ó, essas duas representações aqui, elas são iguais, tá? São equivalentes. Então, você colocar barrinha em setinha é a mesma coisa de tirar a seta. Tá? Você faz a mesma leitura. Módulo do vetor A e aqui módulo do vetor A também. Última, para você pensar e a gente passar para os inclinados. E se eu escrevesse assim, ó. A igual a 5. O A tem a seta, o 5 também. Aí você fala, tá legal isso aí, acho que tá certo. Não existe acho que tá certo. Vamos pensar, né? Se eu falo 5 metros, você já entendeu para onde que é os 5 metros? Pode ser para frente? Pode. Pode ser para trás? Pode. Para cima? Pode. Para baixo? Pode. Para qualquer lado, né? Então o 5, ele tem direção e sentido? Não. Então faz alguma lógica você colocar uma seta em cima de um número? Nenhuma, né? Então não, tá muito errado isso aí. Não faz sentido algum, tá? Então isso aqui tá errado. Só que a gente tem uma única exceção, que na verdade nem é exceção, né? Tem um único número que pode receber uma seta em cima. Quem é esse número? É o 0. Por que que o 0 pode? Porque o 0 não tem nada, né? Se eu perguntar, qual que é o tamanho do 0? 0. Qual que é a direção dele então? Não tem. Qual que é o sentido? Não tem. Então o 0, por não ter nenhuma característica, aí eu posso colocar a seta em cima dele, tá? O 0 com a seta em cima é chamado de vetor nulo. O 0 com a seta em cima é chamado de vetor nulo. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza. Próximo. Vamos colocar os inclinados e a gente vai aprender de dois jeitos, tá? A gente vai aprender do jeito fácil, vai falar assim, nossa, que legal esse jeito. A gente vai aprender do jeito um pouco mais complexo. Você fala, nossa, esse jeito é muito chato. Beleza, mas vamos lá. Enfim, ó, estou te dando um vetor, aí eu vou falar que ele é isso aqui. Não, tem que ser um pouquinho mais. Ele é isso aqui, isso. Como já foi o A, já foi o B, já foi o F, vou chamar aqui de C. Tá? Então esse aqui é o vetor C. Primeira coisa, pensa de novo, pensar a parte mais importante, né? Quanto que é o módulo desse vetor? Se você estiver contando quadradinho inclinado, eu vou virar a tela, eu vou ir na tua casa agora. Não tem como. Tenta contar quadradinho inclinado. Não dá para contar quadradinho inclinado. Você só consegue contar ou o quadradinho horizontal, que é deitado, ou o quadradinho em pé, né, que é o vertical. Só, não existe outro tipo, é só isso daí. Então, para você chegar no módulo, que é o tamanho, você vai fazer isso, ó. Sempre conta quadradinhos horizontais. Lembra que você vai do ponto até a seta, né? Ele começa no ponto e termina na seta. E você vai quadradinhos verticais, né? Da onde ele começa até onde ele termina. Beleza? Feito isso, ó, vê se você concorda que esse vetor aqui vai ter, ó, 4 quadradinhos aqui para a direita e ele vai ter aqui 4 quadradinhos aqui para cima. Certo ou não certo? Sim, né? Só que daí, eu não vou querer saber o tamanho dele. O tamanho dele coincide com o quê? Sem querer. Sem querer. Olha só, o que é isso aqui? É um triângulo, né? E especificamente é um triângulo retângulo. Professor, vai ser sempre retângulo? Sim, porque é quadradinho deitado e quadradinho em pé, né? Então sempre vai ser triângulo retângulo.
Então, para calcular o tamanho de um vetor inclinado, o que a gente pode fazer? Então, módulo, a gente faz o teorema de Pitágoras. E como que vai ficar então, né? Vai ficar o c ao quadrado. Você tá vendo que eu tirei a setinha, né? Por quê? Porque eu tô calculando o tamanho dele, módulo. Isso vai ser igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Professor, isso aí é diagonal de um quadrado. É isso mesmo. Então eu posso fazer o quê? 4 raiz de 2. Professor, eu não enxerguei a diagonal. Não tem problema, só fazer a continha. 16 mais 16 dá 32. Passa a raiz, passa a barra, fatora. Você vai ver que fica 4 raiz de 2. Pronto, então esse aí é o módulo dele. Beleza, ó. Alternativa, método número 1. Como que eu posso escrever quem é o vetor C? Todas as suas características. Vamos lá, ó. Primeira, você concorda que o módulo dele é 4 raiz de 2 metros? Sim ou não? Sim. Que mais? Vamos lá, ó. Eu não posso escrever que o vetor C é inclinado, porque existem infinitas inclinações, né? Ele pode ser inclinado, ó, assim, 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 enfim, né? Você já entendeu. Então, eu tenho que especificar qual que é essa inclinação. O primeiro jeito, que é o jeito mais simples, mais fácil, não tem como não entender, é contando o quadradinho. Só que daí, você tem que contar saindo do ponto e chegando na seta. Vai lá, sem eu escrever lá em cima. Olha para o quadro, olha para o vetor C e vê se você consegue concordar comigo que o vetor C eu ando 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita e 1, 2, 3, 4 quadradinhos para cima. Sim ou não? Sim. Só que, olha só, vamos lá, que nem eu tinha explicado no slide anterior. Se eu escrever 4 para a direita, você já entendeu que é 4 horizontal? Sim ou não? Sim. Se eu escrever 4 para cima, você já entendeu que é 4 vertical? Sim ou não? Sim. Então, você poderia colocar direção 4 metros horizontais, 4 metros verticais. Perfeito. E depois, sentido, 4 metros para a direita, 4 metros para cima. Perfeito também. Tá? Aí seria o jeito mais completo. Você escreveu tudo, 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 tudo. Para a gente não ficar escrevendo toda hora, eu vou colocar direto. 4 metros para a direita, só que não é só isso, e 4 metros para cima. Só com essa informação, você acabou de pegar um vetor, esquece isso aqui. Você consegue desenhar o vetor C? Sim ou não? Sim, o que você vai fazer? Pega um ponto, 4 para a direita, 1, 2, 3, 4. Depois, 4 para cima, 1, 2, 3, 4. Desenha o seu vetor. Acabou, né? Aí vai dar quanto de tamanho? 4 raiz de 2. Então, dá direção, sentido e módulo exatamente para isso, é para você conseguir desenhar o vetor com aquela escrita, tá? Certo? Beleza? Segundo método, que é o que vocês vão gostar menos, né? Pode ser igual a ser mais também, não sei, mas acho que para gostar menos. Segundo método, que é o método mais formal daí, né? Não que esse aqui esteja errado, você consegue desenhar a partir disso. Mas agora o método mais formalzinho. Para medir inclinação, a gente vai ter que medir uma certa angulação, né? Então você vem aqui, ó, e mede um ângulo. Já a gente comenta da onde a gente vai medir esse ângulo, tá? Ângulo eu vou chamar de θ, beleza? Então, ó, a gente vai ter que dar um jeito de calcular aquele θ. Só que a gente não falou que o triângulo vai ser sempre retângulo? Sim ou não? Sim. Além de ser sempre retângulo, eu posso usar sempre teorema de Pitágoras para calcular o módulo. E, por ser retângulo, eu posso fazer seno, cosseno, tangente direto, usando definições. Cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa, cateto oposto por cateto adjacente. Você escolhe, tá? Você escolhe o que você quiser. Eu vou escolher tangente, por quê? Porque com a tangente você vai fazer direto, só contar os quadradinhos verticais e horizontais. Comigo então, ó, você concorda que a tangente do θ, ela é cateto oposto por cateto adjacente? O cateto oposto ao θ resulta em 4 e o adjacente também em 4. Aí fica 4 sobre 4, né? Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 1. Então a gente chega em um ponto onde a tangente de um ângulo resulta em 1. Quanto que é esse ângulo?
Para quem já tinha enxergado que era a diagonal de um quadrado, né, você já enxergou que é 45 graus. Mas eu vou passar a tabelinha para vocês daqui a pouco, tá? 45 graus. Certo? Beleza? Então esse θ é 45 graus. Como que eu posso escrever que é meu vetor C, então? Formalmente agora, ó. O vetor C, ele vai ser 4 raiz de 2 metros, né? Isso é o quê? Módulo. Agora eu vou dar a inclinação dele. E ao dar a inclinação, você ao mesmo tempo dá a direção e sentido. É que nem falar para direita e para cima. Você já dá a direção e sentido ao mesmo tempo. Tá? Você vai escrever, é um vetor que forma 45 graus, né? Só que assim, se eu escrever só 45 graus, você pode falar assim, mas 45 graus embaixo, em cima, do lado, pro outro, da onde que eu vou desenhar esses 45 graus? Então você vai ter que dar uma referência também, né? Imagina que é você lendo, é 45 graus em relação ao quê? Não tem que ter um complemento? Então é para entender só que a gente escreve, tá? Então olha só, ó. Eu vou te dar uma reta horizontal, que é o nosso famoso eixo X. Né? Para você chegar naquela reta C, você concorda que você vai ter que girar esse vetor, né, esse ângulo aqui em 45 graus, em relação ao que você girou? Em relação à horizontal. Pronto, acabou. Então 45 graus em relação à vertical. Vertical, tô chapado. A horizontal. Beleza? Então 45 graus em relação à horizontal. E assim, ó, isso aqui é 98% dos casos, tá? Por quê? Porque daí a gente está usando a matemática como referência, né? Você lembra que na matemática a gente tem lá eixo X, eixo Y. Com isso a gente fecha 4 quadrantes, sendo que o primeiro está aqui, ó, direita e cima, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, sim ou não? E como que a gente mede ângulo? Trigonometria, vai lá, usa aqui na física, ó. Você não faz aqui, ó, eixo X, aí aqui seria 90, aqui seria 180, aqui seria 270 e você deu uma volta inteira? Então olha só, o ângulo é exatamente isso, esse é o padrão, tá? Esse é o normal. Então você faz, ó, ângulo partindo do eixo X. Aí você vai no sentido qual? No sentido contrário ao relógio. Então, no sentido anti-horário. Tá? Então, no sentido anti-horário. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí. O que eu queria falar de ângulos. Beleza? O meu ring light, ele criou perna. Quase caiu. Aí, rumo. Beleza? Tranquilo? Então, isso daí é como a gente vê a inclinação de vetores. Vou pegar mais um, tá? Só para você entender por que a gente faz isso daqui, ó, e rapidamente esse. Se eu desenhasse um vetor D aqui, sendo que esse vetor D, ele vai ser bem parecido, ó, só que daí agora eu vou fazer ele sendo aqui, ó, 4 para a esquerda e 4 para baixo daí. Beleza, então ó, a gente pegou agora um vetor D, onde esse vetor D faz o seguinte, ó, ele tem 4 unidades para a esquerda e ele tem 4 unidades para baixo. Você concorda comigo, ó, não vou nem escrever. Se você fosse calcular o tamanho dele, ele dá 4 raiz de 2? Sim ou não? Sim, né, porque vai ser a mesma conta. E você concorda comigo que se você for calcular um ângulo, esse ângulo aqui vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 45 graus. Só que vai lá, olha só. Se você fosse escrever com quadradinhos, você não ia escrever 4 para a esquerda e 4 para baixo? Sim, né? Ao você escrever isso, você está vendo que o C e o D são diferentes? Não pode ser o mesmo vetor? Sim, perfeito. Agora, faz sentido você escrever que ele faz 45 graus em relação horizontal, então? Porque se você escrever exatamente desse jeito, você concorda que você está falando que o D e o C são iguais? E eles não são iguais. E é por isso que tem essa convenção. Tem que ser do eixo X para o vetor. Sempre desse jeito. Do eixo X para o vetor. Porque olha só daí como que fica, né? Ó,
partindo do eixo X, que é o eixo aqui horizontal, e se você for no sentido anti-horário, tá vendo que você faz um ângulo bem grandão? Você faz, além de meia volta, você faz o 45. Então quem que seria o ângulo aqui em relação horizontal? Seria 180 com 45, seria 225. Aí escrevendo desse jeito, você está colocando que o C e o D são diferentes, né? E você deu exatamente a inclinação dele, 225 graus em relação à horizontal. Certo? Então é por isso, é para não acontecer esses problemas que a gente coloca a convenção, tá? Então a convenção é a partir do eixo X e no sentido anti-horário. É igualzinho em trigonometria, né? Primeiro, segundo, terceiro quadrante, assim que você vai fornecer ângulo de um vetor. Beleza? Enrolei um pouquinho aqui para vocês copiarem. Acho que dá para passar já. Fechou.